Jesus disse para os discípulos: o Espírito Santo vos fará lembrar as palavras que eu vos tenho falado. Então nós temos duas coisas aí. Os discípulos já tinham ouvido e o Espírito Santo traz a memória. E isso é interessante, esse teu exemplo, porque a gente pode montar o esboço, pensar nos argumentos e nos exemplos. Mas na hora da execução, o Espírito Santo direciona e às vezes ele traz um exemplo que tu não tinha pensado. Eu não sei se acontece, eu percebo quando o pregador ele teve uma revelação na hora assim da palavra, aquela epifania, né? Quando ele regala os olhos, ele abre bem os olhos e até mesmo ele se surpreende com a frase que ele solta. Não sei se já aconteceu contigo. Sim. Tipo, pá, olha que pérola que eu acabei de soltar e não tinha pensado em soltar isso. Mas veio. Né? Veio. Então tu mesmo fica surpreso com aquilo que tu diz. Né? Vem, né? Vem assim. Então essa graça. A oração ela te dá isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente vai falar sobre por que muitas vezes, no meio da pregação, a gente não consegue dar aquela liberdade que a gente pretendia. Né? Isso talvez pode ser um sintoma da sua vida de oração. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os benefícios de ter uma vida de oração para nós pregadores. Mas antes de a gente entrar um pouco nesse assunto, queria explorar um pouco mais sobre o que acontece com nós pregadores quando a gente não tem uma vida, vamos dizer assim, de oração certa, uma vida de oração ativa. Beleza. A gente não consegue aquilo que tu falou, dar liberdade. Ou seja, a gente não consegue ser mais espontâneo e até mesmo permitir que o Espírito Santo nos direcione ali na hora da pregação, né? Porque a gente pode chegar lá no culto com tudo montado, o esboço pronto e tal, só que às vezes a gente fica muito engessado nesse esboço, a gente fica muito engessado naquele roteiro. E a gente percebe que as pessoas estão ali e estão precisando de algum elemento diferente. Né? Então, como que a gente consegue conciliar esse esboço, esse preparo com o momento da execução? Né? Essa tal de liberdade. Eu não consigo dar liberdade. É interessante a gente conceituar a palavra liberdade, porque daqui a pouco para outra pessoa é outro sentido, né? Para o meio pentecostal, dar liberdade quer dizer deixar o Espírito Santo usar. Tipo assim, eu saio de cena e o Espírito Santo fala. Né? Podemos usar um outro termo, ser mais espontâneo, né? Me sentir mais solta. A gente pode dizer, eu fico preso, eu não consigo ficar solta. Ou dar liberdade, são expressões parecidas, né? Semelhantes. Né? O problema é que a gente às vezes não consegue ter essa liberdade, a gente não se sente à vontade no púlpito. Não porque a gente não se preparou, porque as pessoas estão nos olhando, não. É porque falta aquele elemento espiritual do ato da pregação, né? E aí a gente olha, às vezes, pregadores bons que conseguem dar essa liberdade, conseguem ser mais espontâneos, conseguem fluir melhor ali em cima, né? A gente percebe que eles estão à vontade ali. Se eles tiver que parar a pregação ali para falar alguma coisa, abre aspas, fecha aspas, ou lançar uma palavra específica para alguém, eles conseguem manter a pregação depois, né? E tu acha que isso tá ligado a todos os pregadores? Tu acha que todos os pregadores têm a possibilidade de dar liberdade? Claro. Ou é tipo pregadores que têm aquele estilo de pregação? Não, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. A pessoa que ela costuma ter uma rotina com Deus, ela se solta mais. Porque ela vai para cima do altar com uma maior segurança. Confiança. E uma maior confiança. O problema é que a gente sabe que tem uns que conseguem, outros não. E aí a gente começa a se comparar, né? Eu queria ser que nem o fulano, ciclano e tal. Essa comparação não é boa, ela costuma ser um veneno. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu me preparei tanto para pregar, eu fiz tudo direito. Chega na hora eu não dou liberdade. Eu não consigo me sentir à vontade. E aí ela pode pensar que ela não nasceu para aquilo, porque outros conseguem e ela não. Então, a gente, se for olhar a fundo o que pode estar acontecendo, não necessariamente foi falta de preparo.
a pessoa faltou um elemento de preparo aí, mas que não diz respeito à questão intelectual. Vamos dizer assim, que intelectualmente ela estava totalmente preparada, mas será que espiritualmente ela estava? É só calcular quanto tempo ela gasta orando e quanto tempo ela gasta preparando o sermão. Óbvio que tu vai gastar mais tempo no quesito intelectual. Mas a oração, quanto tempo tu gasta na oração? Entende? Então essa pergunta ela tem que pensar, porque isso equilibra. Então assim, eu entendo que cada um tem um chamado diferente para pregar, que nem tu fez a pergunta, mas é com todos. Bom, eu posso ter uma linha de ensino e posso ter uma linha de avivamento, eu vou ter esse ministério, esse chamado, esse propósito. É específico meu, diferente do teu, diferente do outro. No entanto, para o pregador, para a mulher que prega, existe um caminho em comum. Esse caminho tem que ser percorrido. Se eu não percorrer esse caminho, vai acontecer isso, de eu chegar lá em cima e eu não conseguir me sentir à vontade, ou seja, dar liberdade. E esse caminho é a oração. Tá? Existe a oração e o estudo, tá? Óbvio, mas aqui nesse podcast a gente quer falar dos benefícios da oração. A oração devocional ou a oração específica para pregação? Tipo assim, as duas. Tipo, a oração que tu tá dedicando para aquela pregação específica. As duas. Porque a oração do devocional é aquela oração que nos mantém em contato diário. Que nem a gente já falou no último podcast, é aquela que nos dá um contato diário, uma comunhão maior e gera uma intimidade. A oração específica, que é aquela oração que a gente faz para Deus nos dar direcionamento do que pregar, né? Essa oração, ela é uma oração mais direcionada, mais de petição, para você ter discernimento para aquele fim, tá? Então, por exemplo, tu tem lá a oração devocional todos os dias, mas antes de pregar, não é porque eu oro todo dia que eu não vou chegar diante de Deus e dizer: Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para a igreja aquele dia? Eu vou perguntar, vamos dizer, eu vou pregar no sábado, no domingo, na quarta. Deus, qual é a mensagem que eu preciso levar? Essa pergunta tem que ser feita. Porque aí o Espírito Santo tem essa liberdade de vir e compartilhar aquilo que está no coração de Deus. Imagina o seguinte, tu é um mensageiro de Deus. O pregador é um mensageiro de Deus. Então, de quem que ele tem que ouvir a mensagem primeiro? Né? Deus tem que dizer: olha, eu quero que tu pregue isso. Ele vai falar, ele fala de diversas formas, mas ele fala. Então, essa oração específica, ela traz o benefício para você ter um direcionamento. Mas, hoje eu quero trazer três benefícios que eles vão muito além de você ter um direcionamento. Tá? A oração, ela traz muito mais do que isso. Ela ajuda o pregador antes, durante e depois da pregação. Então, a oração, ela faz com que o pregador tenha a inspiração antes, ajuda o pregador a ter discernimento e clareza de como montar, o que pregar, quais os pontos dar ênfase, né? Ele tem, no momento da execução, maior liberdade, ele consegue dar espaço para o Espírito Santo conduzir, não que isso vai anular o preparo dele. O Deus, ele sempre usa o preparo da gente, mas naquele momento da execução ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais apto, mais forte, como se ele não estivesse sozinho. E o pós-oração é aquele momento em que ele desce do altar e volta para a vida real dele. E quem prega sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a gente deixa a nossa vida real embaixo do púlpito de um jeito bem conturbado. E a gente vai lá e cumpre o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de pregar. Mas quando a gente termina de pregar, a gente volta para aquela vida real. Então a oração, ela vai ser mais num caráter preventivo, de nos ajudar no dia a dia, né, nas nossas lutas diárias. Em termos de estratégia de comunicação, a gente tem falado muito sobre a estratégia da igreja lá na Reforma e Contra-Reforma, né? A oração, ela entra como um item de recurso. Então eu já sei o que pregar, para quem pregar, como eu vou fazer isso. Agora eu preciso pensar quais recursos que tem à minha disposição para fazer a pregação. E o pregador, ele tem esse recurso da oração como um dos mais valiosos. Por quê? Porque para orar não se paga. Concorda comigo? Sim. Não se paga para orar, né? De repente, no item lá do recurso estudo, leitura da palavra, eu vou precisar de algum livro lá de teologia, de retórica, de oratória, eu vou precisar de ajuda.
E às vezes essa ajuda ela custa um preço. Mas a oração ela não custa nada. Ela só custa uma coisa, o nosso tempo. E hoje, né? Se for ver, é uma moeda cara o tempo, né? Sim, é os recursos mais escassos nos últimos tempos. Né? E aí que entra a questão da devoção do pregador, né? O quanto que ele está disposto de doar dele para essa função. Entende? Tá falando uma oração também mais direcionada para a vida dele como pregador, os desafios dele como pregador, que entra vários também, né? E até para a questão de sabedoria para ensinar, porque quando a gente está estudando, a gente sabe que a gente pode ir para várias linhas e precisa ter um direcionamento nisso. Precisa ter um gerenciamento, exatamente. Na história da igreja, a gente percebe que quando eles se deram conta que eles precisavam preparar os pregadores para executar essa função, porque eram homens devotos, homens que haviam entregado a vida em favor da igreja, viviam para aquilo só, mas eles não tinham preparo ainda e os recursos. O que eles criaram? Esses seminários, e essas pessoas, elas levavam mais ou menos umas 2 horas de oração por dia. Eles acordavam cedo e tinham ali o primeiro momento de oração, tá? Então, assim, os historiadores dizem que essa hora de oração variava entre 30 minutos a 1 hora, de manhã, bem cedo, bem cedinho. Depois eles tinham, de manhã, 3 horas de estudo. Aí tinha um almoço e depois eles voltavam. Tinha mais 2 horas de estudo. E aí, antes de dormir, mais 1 hora de oração devocional. Isso era um processo. Era uma rotina, um processo. Todos os dias a mesma rotina. Então eles tinham mais 1 hora de oração antes de dormir, tá? Que era a oração da devoção. Eles, nesse momento de oração, às vezes eles dividiam com um momento de leitura devocional, que era uma leitura de ovelha, né? Eu tô lendo aqui como ovelha, eu não tô lendo como um palestrante, como um pregador. Então eles mantinham essa rotina. E o que a igreja teve de ideia nisso? O que ela percebeu? Que não adiantava colocar os pregadores só estudar o conteúdo teológico, a homilética, que é a parte da retórica, oratória que a gente fala, mas que era necessário também ter um momento com Deus, uma vida de oração. Essa questão da oração ela era muito importante para eles na época. E isso fez com que fosse um trampolim para esses pregadores, né? Então a gente falou semana passada sobre esses 3 pilares, né? Então, assim, esse devocional, o estudo, ele é importante, e a técnica da fala. Então, esses pregadores lá nos seminários, eles eram preparados nesses 3 pilares. Tá? Então, se nós formos falar hoje aqui sobre o pilar da devoção, que é o da oração, só nesse pilar da devoção a gente percebe 3 benefícios. Tá? Que eles são assim, ó, certeiros. Tá? São 3 benefícios certeiros. Existem outros, claro que sim, voltados para a vida pessoal, conquistas, mas para a pregação esses são os principais. São os principais, né? Que é o momento pré-pregação, o momento durante a pregação e pós-pregação. A oração ela faz ela garante sucesso nesses 3 momentos. E por que eu digo garante sucesso? Porque tu coloca Deus na equação. Entendeu? E aí muda de figura, né? Muda tudo. Porque assim, ó, eu posso fazer pelo meu braço? Claro que posso. E às vezes a gente liga o piloto automático e faz. Tá? Eu conheço pregadores que... E faz bem. Faz bem. Por quê? Porque ele sabe fazer aquilo. É que nem um professor. O professor sabe abrir a boca e dar uma aula. Chega um momento da tua carreira que tu não precisa consultar um livro. Tu sabe a regra de cor na cabeça. Tu sabe como começar, como terminar uma aula. É automático, né? A experiência te dá essa automoção. O problema é que nem sempre a gente pode estar com o piloto automático ligado. Porque daí a gente não... Quem conduz a pregação somos nós, não é o Espírito Santo. Então, no momento que a gente coloca a oração como um pilar, como uma prioridade para eu exercer essa função, eu estou dizendo para Deus que eu dependo dele. Isso é muito interessante. Sim. Isso não só para pregação, né? Para tudo que a gente vive, né? Sim. Para tudo que a gente vive. É interessante que foi um culto, acho que teve, não me lembro, faz muito tempo,
que o pregador falou sobre a importância de a gente orar antes das atividades. Não lembro nem quem pregou. E eu comecei a utilizar isso no serviço. No início de uma maneira um pouco mais errada. Tipo assim, quando eu tinha um serviço muito difícil para fazer, eu orava. Não era todos, entendeu? Os mais comuns, né, enfim. Mas no início era assim. E quando eu tinha que, por exemplo, minha maior dificuldade era de instalar adesivo. E quando eu orava antes de instalar o adesivo, né? Que eu instalava adesivos grandes, né? E, enfim, nunca entendia por que estava dando errado às vezes, né? E o serviço era diferente. Mudava a forma com que eu fazia. Eu ficava com mais atenção, mais paciência para instalar. Entendia melhor o que estava acontecendo. Por ter oração. Parece algo bobo, né? Mas não é. Tem a influência. Incluiu Deus naquele ato. Né? Exatamente. Claro, não foi um anjo que instalou por mim, né? Não foi... mas parece que, assim, coisas que me prendiam, por exemplo, fazer as coisas mais atucanado, isso me acalmava, me deixava mais paciente. Então, coisas que antes me atrapalhavam, depois passou a não atrapalhar. Entende? Então, tipo assim... Tô falando de um serviço, né? Então, imagina se num serviço já faz diferença. Imagina na pregação, que é algo que é tu falar a palavra de Deus, né? A influência que isso vai ter. Total. Tem uma questão interessante que tu falou aí, que a oração, ela faz isso muito, né? Ela não muda, às vezes, antes dela mudar a situação, ela muda a nossa perspectiva sobre a situação. Sobre a situação, exatamente. Né? Então, tu disse, olha, não foi o anjo, mas eu fiquei menos atucanado, eu fiquei mais calmo, não fiquei tão nervoso. Então, a oração, ela, antes de tudo, ela muda a gente. E ela trata os teus problemas. As minhas dificuldades, né? Os meus medos. Exatamente. E se fosse fazer uma análise do Leno instalando adesivo antes, né? Um exemplo, claro, estou dando um exemplo aqui. Talvez numa autoanálise eu não saberia, tipo, é porque eu fico nervoso, é porque eu fico atucanado, porque eu não tenho paciência. Eu não saberia dizer isso. Só que Deus sabe. E quando tu coloca Deus na equação, ele sabe onde é que tu tem que melhorar, né? Sim. E aí faz com que isso aconteça, né? A oração, ela é tremenda. E às vezes a gente acha que se dedicar muito tempo para orar, a gente vai perder tempo. Por exemplo, na montagem de uma pregação. Né? Às vezes o pregador acha que se ele ficar ali afiando o machado, que nem conta a historinha, né? Que teve, eu vou contar a historinha para quem não sabe, teve uma competição entre os lenhadores para ver quem ganhava, quem cortava mais árvores. E um ficou atucanado e saiu cortando. E ele olhava de tempo em tempo para o outro cortava, mas daqui a pouco o outro parava e ficava ali na sombra afiando o machado. E ele achava que o lenhador, ele estava demorando muito, né? Que ele estava gastando um tempo afiando o machado. No entanto, quem ganhou a competição foi aquele que parou várias vezes para afiar o seu instrumento. Né? Por quê? Porque o fio do machado, ele ficava mais assertivo. Ele conseguia penetrar mais, então esse lenhador fazia menos esforço. E a mesma forma é a pregação. Às vezes o pregador, ele acha que se dedicar meia hora do tempo dele, porque às vezes o tempo dele é escasso, tá? Orando, só vai me sobrar uma hora para estudar, e às vezes ele acha que vai demorar e ele vai perder tempo, e às vezes não. Esse momento que tu afia o machado, que é a hora que tu ora, tu conversa com Deus, tu apresenta a Deus a tua vida, os teus sentimentos, daqui a pouco tu tá lá inseguro, tu vai pregar numa igreja, é uma igreja maior que a tua, tu sabe que lá tem pessoas que são qualificadas em termos de titulação, ou que tem um histórico de exigência maior, então isso gera uma insegurança pra gente, né? Então o que se faz? Ora, diz Deus, eu tô com medo, eu sei que não é bonito isso que eu vou dizer, mas eu tô com medo de passar vergonha, eu não tô me sentindo capacitado, então colocar diante de Deus esses dilemas, essas necessidades, né? Ali tu tá afiando o machado, né? Então quando tu sobe no púlpito, tu já tá com ele muito mais afiado. A tua espada, né? O pregador é a espada. A espada do pregador, ela vai estar muito mais afiada. Porque a oração, antes de mudar a situação, ela muda a nossa perspectiva dela. Sim. É importante falar que, tipo, nós falando nesse tom, né, dessa forma, no contexto que a gente tem, que é só para pregadores, né, parece que a gente está querendo usar a oração
como tipo assim, algo para trazer só um benefício para ti mesmo, né? Sem falar de Deus, sem relacionamento com Deus. Isso por causa do contexto que a gente tá. Mas por que é interessante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes nós cristãos a gente faz a oração só como aquela coisa devocional, como pra vida. Que nem eu já orava antes. E aí foi uma pregação que fez eu despertar, fez eu pensar em orar pelo meu serviço. Né? E por que eu não fazia isso antes? Talvez por ignorância. Né? Por uma questão de ignorância. E talvez muitas pessoas também não usam a oração para o trabalho na igreja, talvez como, né, músico, só faz aquela oração tradicional de antes de começar o ensaio, antes de começar ali... A reza. Entende? Então, tipo assim, é importante a gente olhar para a oração também como uma ajuda nessas questões, não só na pregação, né, mas em tudo que a gente for fazer. Porque que nem aqui, a gente tá falando dos problemas, mas que nem eu falei ali, eu orava só, no início, só por aquilo que eu tinha dificuldade. E que me deixava mais atucanado. Só que depois, quando eu comecei a orar pelas outras coisas, eu percebi que eu errava nas outras coisas também. Erros que eu nem percebia, né? Eu orava e eu percebia que eu melhorava naquilo. Né? É tipo aquela oração que às vezes nos revela pecados que a gente nem tinha se ligado que a gente estava cometendo. Né? Então é importante fazer com que a oração participe não só na pregação, não só na vida devocional, mas todas as etapas da vida, todos os processos. Né? Exatamente, porque orar é tu dizer pra Deus que tu depende dele. Entendeu? Porque assim, dependência de Deus não é só quando a coisa tá feia. Não é só quando eu não tenho dinheiro para pagar a prestação. É quando eu tenho, por exemplo, dinheiro sobrando e eu consulto Deus se eu devo ou não fazer uma prestação, por exemplo. Sim. Até a gente falou isso no último podcast, que é tipo assim, uma cultura, uma visão errada da oração. Lembra? Que a pessoa, naquele estudo que eu fiz, num curso que eu fiz, que a pessoa tem a oração como algo ruim. Tipo assim, eu vou orar quando eu tô num dia difícil. Exatamente. Ou então, tipo assim, a gente recebe uma penalidade, reza tantos Pai Nosso, não sei o que lá, por esse teu pecado. E acabou que ficou essa cultura na gente, né? A oração, ela é sinônimo de petição, de momento difícil, de crise. Sim. E não é, né? Não é, né? Então, assim, depender de Deus é dizer, eu preciso de ti nisso. Me ajuda nisso. Me orienta. Aí tu pode dizer assim, tá, mas tu já sabe fazer, tu liga o piloto automático e vai. Sim, mas eu preciso dele nisso junto, eu quero ele junto. É que nem assim, tu quer estar junto da tua esposa não só para fazer alguma tarefa difícil no trabalho ou em casa. Tu quer ter ela junto para estar junto. Para olhar um filme, para jantar, para almoçar, para fazer um passeio. Deus, ele quer se relacionar. Esse é um bom exemplo. Né? E Deus, ele quer se relacionar. Então, se Deus quer se relacionar, eu vou convidá-lo para participar daquilo. Entende? Não tipo assim, naquela posição de um Deus que vai me ajudar. Não, também, mas na posição de alguém que vai fazer parte daquele momento comigo. Entende? É um relacionamento diferente, né? Não é um relacionamento que tu se aproxima só quando precisa de algo. Né? É um relacionamento que tu tá ali pra compartilhar. Olha aqui que eu ganhei, olha aqui que eu fiz, olha aqui olha a minha dificuldade, olha isso, olha aquilo. É um relacionamento de pai e filho, né? Não só de interesse. Eu acho que é essa a palavra correta, né? Isso é o bonito da oração, né? A gente precisa entender, a oração traz Deus para junto e faz toda a diferença, né? Isso vai fazer toda a diferença. Acho que ficando claro, né, o porquê de incluir a oração nas nossas pregações e direcionada às nossas pregações, acho que a gente podia agora entrar um pouco mais para a prática e dizer o que melhora, né? Ser mais específico. Qual o primeiro ponto? Tu já falou que é no pré, no momento da pregação e no pós-pregação, né? O que seria o pré? A parte que antecede a pregação em si, o maior benefício, tá? Um deles. Né? Um deles, né, gente? Vamos ficar claro que é um deles, tá? Mas o maior benefício, assim, do ponto de vista da pregação, é a inspiração. É saber o que vai pregar. É saber o que vai pregar. Porque isso muitas vezes as pessoas não sabem o que vai pregar. E fica folheando a Bíblia. E tudo na Bíblia é bonito de se pregar, né? E tudo pode ser pregado.
Entende? Então aí é difícil. E aí, às vezes, a gente vai pra internet, a gente olha a pregação de outro, a gente. E aí tu às vezes começa a ser cópia dos outros. Então, como eu tenho uma inspiração que vem do céu, Deus sopra e me dá aquela palavra, me direciona, a tendência é ser uma pregação mais original. Em que sentido? Eu posso pregar o mesmo texto. Mas as pessoas que vão estar me ouvindo, elas vão pensar assim, eu nunca vi por essa perspectiva. Entendeu? Então a oração ela faz isso. Eu acho que é importante também salientar, não cometer o mesmo erro que eu cometia, por exemplo, só orava naquilo que eu tinha dificuldade, né? Porque daqui a pouco a pessoa que está nos ouvindo, o pregador, é o cara que não tem dificuldade nenhuma de achar tema, entende? Mas, e aí não é por conta disso que não vai orar por isso. Exatamente. Porque daqui a pouco o problema dele é na execução. Ou então... Ou depois. Tipo, não é aquela mensagem que aquela igreja precisa no momento, né? Tem essa também, né? Tipo, não é o momento de pregar talvez aquele tema. Talvez as pessoas que vão estar naquele dia no culto tenham uma outra mensagem que seria melhor, né? E isso só Deus sabe, né? Justamente, porque assim, a habilidade de extrair um tema de um texto, a prática te dá isso. Então eu não posso confundir, isso que tu falou é muito importante. Eu consigo sentar e extrair temas de um texto. Pela profissão, pela prática, enfim, eu consigo. Mas isso não quer dizer que a Xanda sabe o que está fazendo. Entendeu? Porque eu posso chegar e pregar, mas é que nem tu disse. Será que aquelas pessoas precisavam ouvir aquilo naquele dia? Será que Deus tinha aquela mensagem para aquelas pessoas? Isso aí. Então, esse direcionamento tu tem por meio da oração. O Espírito Santo vai te inspirar. Pode ser que seja na hora da oração, pode ser que seja depois, mas tu orou, tu colocou Deus junto. Tu chama Ele para aquele momento, né? Então, pode ser que depois eu tô lendo a Bíblia e me vem a inspiração. Pode ser que depois eu tô lendo um texto de comentário bíblico, por exemplo, a minha última pregação, a inspiração veio por meio de uma leitura de um comentário histórico-cultural da Bíblia. No entanto, o tempo que eu coloquei em oração para antes de pregar me capacitou de na hora eu ler aquele trecho do comentário bíblico e vir aquela a ideia. Entendeu? Que talvez se eu não tivesse orado, aquela informação ia passar batido. E com base naquela informação eu montei toda a pregação. Sim. E o interessante é que o feedback depois que eu tive daquela pregação foi assim, eu nunca tinha ouvido nessa perspectiva. E era uma perspectiva correta. Porque era histórica. Entende? Só que é um elemento que fez toda a diferença, que me deu o tema, né? Então, a história era a mesma que eu já preguei em outras ocasiões, mas a inspiração veio ali. E eu tenho certeza que foi porque eu coloquei Deus naquele momento ali que eu estava preparando. Agora tu falou algo importante, até a gente já falou em outro podcast, não lembro qual agora, mas a forma com que Deus revela, né? Tipo, cada um tem uma particularidade. Cada um tem uma. Acho que isso é importante a gente falar, porque talvez a pessoa que não orava por isso vai passar a orar e essa dúvida vai surgir, né? Como é que Deus revela a mensagem, o título, enfim, né? O tema da pregação para as pessoas? Pode ser de várias formas. Pode ser no momento da oração, ele ouvir literalmente Deus falar, vir a palavra na mente dele, né? Pode ser por meio de uma visão, pode ser por meio de uma leitura. Uma leitura da Bíblia, da palavra. Visão que eu digo, vem uma cena da história na tua mente. Vamos supor, eu tô aqui orando, daqui a pouco eu enxergo Davi e Golias. Aquela imagem na minha mente vem e eu entendo que é o tema, vamos dizer assim. Pode ser que seja por meio de um louvor. Tô escutando um louvor lá e de repente vem uma ideia. Entendeu? Um trecho da música me inspira, me dá aquela certeza que é aquilo. Pode ser que seja por meio daquela oração que tu fez ali dolorida, confessou coisas para Deus, abriu o coração, esparramou a alma, que nem diz, né? Colocou toda no chão ali. Aí ali o Espírito Santo vem, ministra em ti, aí tu te liga, opa, tem que pregar isso para a igreja também. Pode ser diversas formas, lendo a Bíblia de forma devocional, seja lendo a Bíblia de um jeito mais investigativo, com um olhar mais minucioso. Então são vários tipos de inspiração. Então dá para afirmar que a oração é uma forma de te deixar antenado a ouvir isso. É isso aí, a oração te deixa sensível. A gente tem um podcast, se vocês quiserem saber mais sobre como ter inspiração, são 5 formas que a gente fala.
Eu não me lembro, mas já faz uns 3 meses que ele tá lançado. Tá lá no comecinho do canal. Então, assim, ali tem essas dicas. Agora eu lembrei, foi desse podcast que a gente falou. Mas pra traduzir, tu traduziu muito bem. A oração, ela te deixa mais sensível. Tá, e essa é a etapa da pré-pregação. Da né? pré. Que é quando ali tu tá preparando, né? Começando a preparar, né? E, claro, esse a gente tá falando dele porque a gente julgou o mais importante, né? Da oração. Qual que seria no momento da pregação, daí na execução? A oração, o segundo benefício, é graça na execução. Que é no momento do culto onde tu tá pregando ou no é na lugar hora que for. do vamos ver. Subir no altar. Tá? A oração, o que ela vai me dar? Vai me dar graça. Vai me dar ousadia, segurança, vai tirar a timidez. Se a minha limitação é timidez, ela vai tirar, porque eu vou ali para cima mais confiante. Porque a oração já fez isso em mim. Deus já curou essas áreas em mim, vamos dizer assim, né? A oração faz com que eu dê mais liberdade na hora da execução. Porque eu estou mais sensível. Então, a escolha das palavras vai ficar melhor. A forma com que eu vou me posicionar é melhor. O uso da voz vai ser melhor. Porque às vezes o pregador também tem dificuldade no uso da voz. Né? Às vezes ele não consegue falar num ritmo que as pessoas fique bom para as pessoas ouvir. Então até nisso é como se Deus ele estivesse envolvendo o pregador ali na hora da pregação. Por vezes a gente vê uma pregação boa, com uma linha de raciocínio muito bom, com argumentos muito bem construídos, mas às vezes parece que a pregadora ou o pregador não tem aquela graça na execução, sabe? Sim. Algo muito parecido com isso, e acho que todo pregador já passou, que nem eu sou ruim de memória, né? Tipo, eu leio a Bíblia ali e tal, mas eu não sei te dizer o versículo exatamente e tal que foi lido. E muitas vezes até esqueço que eu li. Só que, tipo, quando tu tá pregando, às vezes até no individual, tá conversando com uma pessoa sobre a Bíblia e tal, do nada vem aquela mensagem que tu leu há não sei quanto tempo atrás. Né? E tu sabe traz que a memória. Não é teu aquilo ali. Né? E eu acho que é interessante esse exemplo, por quê? Porque isso tem tudo a ver na hora da execução. É Deus te trazendo algo, mas algo que tu já estudou. Já estudou, que tá ali. Ou seja, Deus não vai te mostrar uma parte da Bíblia que tu não leu. Não vai te lembrar disso, porque não tem como. Não tem como. Então aí a gente acha o equilíbrio da parte divina, te soprando, e da parte humana que foi estudando anteriormente. O preparo que já teve. Exatamente. Jesus disse para os discípulos: o Espírito Santo vos fará lembrar as palavras que eu vos tenho falado. Então nós temos duas coisas aí. Os discípulos já tinham ouvido e o Espírito Santo traz a memória. E isso é interessante, esse teu exemplo, porque a gente pode montar o esboço, Sim. pensar nos argumentos e nos exemplos. Sim. Mas na hora da execução, o Espírito Santo direciona e às vezes ele traz um exemplo que tu não tinha pensado. Eu não sei se acontece. Eu percebo quando o pregador ele teve uma revelação na hora assim da palavra, aquela epifania, né? Quando ele regala os olhos, ele abre bem os olhos e até mesmo ele se surpreende com a frase que ele solta. Não sei se já aconteceu contigo. Sim. Tipo, pá, olha que pérola que eu acabei de soltar e não tinha pensado em soltar isso. Mas veio. Né? Veio. Então tu mesmo fica surpreso com aquilo que tu diz. Né? Vem, né? Vem assim, então essa graça. A oração ela te dá isso. Por quê? Pensa comigo. Eu subo para pregar. Se eu subo ali sozinha, eu sou uma pessoa contra um monte. Eu posso sentir insegurança. Será que eu prego isso? Será que não prego isso? Ah, mas como que a igreja vai aceitar? Não vai aceitar? Ah, mas eu conheço o problema da igreja. E aí a gente sobe às vezes com muitos porquês na cabeça. Muitos pontos de interrogação ali que a gente fica inseguro. Né? Mas quando a gente sobe com uma vida de oração por trás, a gente sobe como um arauto. Eu não tô falando nada meu, tô falando o nome dele, ó. É com ele. Então tu chega já, vamos dizer assim, com as costas quentes. Né? Tu te sente com as costas quentes, né? Então, tô subindo aqui, eu sou arauto, eu vou entregar o que Deus me deu. Então tu já sobe com uma autoconfiança, né? Muito maior. E isso te dá essa sensação de liberdade. Isso te faz tu te soltar. Só aí já faz tu te soltar.
entendeu? Não é a Xanda, não é o Leno, é Deus, entendeu? Sou um porta-voz aqui. Sim. Então, assim, isso já faz tu dar liberdade. Então, se Deus, ele tá ali, tu tá no tópico 1 do teu esboço e Deus manda tu parar ali, tu sente que tu tem que parar, solta uma música no meio. Entendeu? Já aconteceu comigo. Tá ali pregando, daqui a pouco, canta ali um hino ali no meio um trecho, né? Aquilo às vezes quebranta a igreja. Entende? A música, ela tem um poder muito grande, né? De tocar as almas. Então, assim, daqui a pouco é uma música. Daqui a pouco é uma palavra específica para alguém. Tu olha para a pessoa e tu diz, olha, Deus tá mandando te dizer que ele tem um propósito na tua vida. Ou, sei lá, olha, Deus tá me mostrando aqui tal coisa. Porque às vezes não é, é por visão, é por profecia. Não, às vezes Deus tá mandando tu dizer. Tu começa a abrir a boca e tu começa a falar para a pessoa. Então, tem pregadores que faz isso, que tem outros que revelam no meio da pregação, né? Então, tu dá essa liberdade. É por isso que eu falei, é estilo do pregador também, ou é todos, também. Né? Mas isso também tem alguma coisa ligada ao estilo da pregação, né? Vamos dizer que seja um pregador pentecostal. Sim. Ele vai parar, vai profetizar, vai revelar, vai andar no meio da igreja, vai subir, vai sapatear, ele vai ter ali a performance dele, porque ele tá à vontade. Entendeu? Se é um pregador mais intelectual, de uma linha mais tradicional, ele vai se sentir mais à vontade nos exemplos, na escolha das palavras. É um trabalho mais intelectual. Mas ele dá mais liberdade. É importante destacar, né? Que essa liberdade que ele está falando não é a pregação estilo pentecostal. Não, todas as pregações. Todas, né? E cada um vai ter um benefício. Vai ter um benefício. Para o pentecostal, ele vai, né, fazer a performance que o meio está acostumado. No meio mais intelectual, ele também vai ter uma performance que o meio está acostumado. No entanto, ele vai sentir mais à vontade para ousar, para mudar, para colocar algum elemento que não está no roteiro. Isso que tem que ficar pensando. Criar um esboço não quer dizer que tu tem que ficar amarrado no esboço. Entende? Então, assim, eu dou liberdade mesmo tendo um esboço. Vamos dizer, né? É para dar liberdade. É essa graça na execução. É o tom de voz. É o jeito de falar. Porque, assim, tem pregador que às vezes tem um estilo de pregar que só prega alto, 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 alto. E os ouvidos das pessoas não aguentam o tempo todo a altura. Mas também tem aquele que fala baixinho, devagar, o tempo todo e não sei o quê, e pá. E as pessoas também não aguentam ouvir assim. Então é como se o Espírito Santo ele conduzisse até a voz. É como se ele desse harmonia na voz. Claro que tem exercícios para isso, né, gente? Mas a gente percebe quando tem aquele fogo nos olhos do pregador, sabe? Tu percebe a chama ardendo nele, mesmo se ele não tá gritando. Tu percebe o entusiasmo no pregador, mesmo sem ele estar berrando, sem ele estar falando em outras línguas, mas ele tá ali, ele tá entregue, tu vê no brilho do olho dele que ele sabe o que ele tá dizendo, que ele já viveu aquilo, que aquilo faz sentido para ele, que ele quer compartilhar aquilo com a igreja, e só isso já gera empatia, né? A igreja olhar para ele e ver verdade na voz. A igreja percebe a verdade nas palavras, no uso das palavras, no jeito de exortar a igreja, no jeito de corrigir. Então, esse benefício da oração, ele está muito mais ligado à performance do pregador. Tá? A performance. Independente do meio que ele esteja, que ele congregue. A performance dele muda. Interessante. Eu acho que nessa etapa também é importante salientar, porque existe o lado espiritual, mas existe o lado humano, e a oração não anula o lado humano, né? Que nem o exemplo ali que a gente deu, que o Espírito vai lembrar aquilo que já ouviu. O que já ouviu é aquilo que tu já estudou, aquilo que tu já procurou, explorou, né? E aí vai lembrar. Então, ainda assim continua, mesmo, né, a oração sendo o lado mais espiritual da coisa, ainda assim continua o lado espiritual e o lado humano em equilíbrio, né? E aqui a gente quer salientar a importância do lado espiritual. Do lado espiritual, né? Esse tema de hoje é o lado espiritual. E não anula o lado humano. Não, hipótese alguma, né? É importante salientar isso. Tem uma questão disso que é assim, ó, se a gente fosse resumir, graça na execução é a performance. Tá? É a performance.
Tu te solta. É que nem a banda, né? A banda que toca na igreja. Se não ensaiou, não adianta também só orar e querer que... As duas coisas. Né? Vai dar as notas, vai dar errado. As pessoas da igreja não vão conseguir se concentrar. Vai ser talvez até um fiasco, né? Não adianta orar se não ensaiar. Não adianta. Né? E o pregador é a mesma coisa. Tá, essa é na pregação. E depois da pregação? Tá, beleza. A gente pode dizer que o terceiro benefício da oração, a vida de oração pro pregador, ele ajuda no quesito prevenção. Porque vamos combinar. Não é porque a gente só para pregar que a gente é um super crente. Sim. Tá? A gente pode estar ali pregando e se sentir um gigante. Porque vamos combinar, a gente tá falando no nome de Deus, né? Vem uma graça para quem prega, a gente sente a presença de Deus de um jeito diferente de quem está ouvindo. Isso a gente sabe. Mas aquele momento do púlpito não nos define. É só uma parte dele. Como assim? O que nos define é o dia a dia. É as ações diárias, cotidianas, né? O púlpito é o clímax, vamos dizer, da nossa função enquanto pregador, mas o dia a dia é o que vem trazer essas brasas para nossa cabeça, que nem diz, né? Então, assim, a prevenção é no sentido assim, terminei de pregar, desci do púlpito, o que eu vou encontrar na segunda-feira, no domingo, na terça, na quarta? A vida que eu deixei antes de subir no altar, a vida real. Tá? A vida real. A vida real do pregador nem sempre é compatível com as promessas que ele prega. Mas por que ele prega? Porque as promessas são bíblicas. A régua é Cristo. A régua é Cristo. O que está na palavra é o ideal, mas não necessariamente ele tem aquilo na sua plenitude no seu dia a dia. Tá, então, em outras palavras, está dizendo que o pregador não vive o que prega, é isso? Não necessariamente. Ele se esforça para viver o que prega, é diferente. Mas vai ter áreas na vida que ainda não estão resolvidas. Estão em processo. Que estão em processo. Entendeu? Então, se está em processo, isso pode gerar uma frustração para ele. E ele vir a pregar e achar que ele não é digno de pregar porque ele supostamente não vive o que prega tudo. Entendi. Tá? Então, assim, vamos dizer que eu fui pregar... e Deus me deu a direção e eu falei sobre cura, falei sobre que Deus é o Deus que cura, que sara, mas deixei um filho doente em casa antes de pregar com febre, mas eu tinha um compromisso de pregar. Tu entende que é conflitante? Por quê? Porque apesar de eu ser um mensageiro de Deus, eu sou a mensageira de Deus, arauto do rei, eu sou humana, eu tenho uma vida sujeita às aflições do mundo. Então, às vezes a gente olha o pregador e acha que ele não pode ter problema, que a família não pode brigar, que o filho não pode ser mal educado, que os filhos dele têm que ser uma bênção de cristão, modelo da igreja. Às vezes a gente acha que o pregador ele tem que ter o melhor carro porque ele é o cara que comporta a palavra da prosperidade. Então ele tem que ser um modelo na vida espiritual, na vida ministerial, na vida financeira. Ele tem que ter a melhor casa e aí se constrói essa ideia, né, que não é real do pregador. Aí, isso é interessante a gente discutir porque isso sai do comum, né? Mas para isso a gente precisa entender um pouco da Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser santo. Mas santo a gente não vai conseguir ser. Não. Mas existe uma intenção de ser santo. Exatamente. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Porque isso conflita muito com o mundo, que é tipo assim, ó. Tu não pode ouvir coisas de alguém que nunca chegou lá. Né? Tipo, até eles têm uma brincadeira, um meme do coach. Vou te ensinar a chegar em 1 milhão, por exemplo. Aí ele dá todas as aulas e dicas e tal, e depois ele sobe na bicicleta dele e vai. Entendeu? Isso é uma brincadeira que tem na internet, que tipo assim... tipo, ironizando as pessoas que querem te ensinar a chegar num lugar que nunca chegou. Que nunca chegou. Só que aí que tá, né? A gente tem esse conflito porque no mundo as pessoas estão te ensinando uma fórmula que ela testou e confirmou e deu certo, né? Tipo assim, ó, minha metodologia. Só que quando nós vamos pregar a palavra de Deus, não é a nossa metodologia. Exatamente. É a metodologia da Bíblia, a metodologia de Cristo. E aí não é uma metodologia
metodologia que eu me comparo contigo. É a metodologia que eu comparo tu com o Cristo. Eu me comparo com Cristo. E aí é a régua perfeita, né? Perfeita essa colocação. Até porque a gente fala em céu, mas nunca teve lá. É verdade. Tipo, a gente anuncia a segunda volta de Jesus. Olha, Jesus está voltando, te prepara, mas ele ainda não voltou. Então tem certas coisas que a gente prega, mas que não viveu. Sim. Eu sou a favor de tu pregar temas com maior profundidade. Que tu já teve experiência. Esses temas, óbvio, tu prega com mais autoridade. Mas tem certos assuntos que ainda estão em processo na nossa vida. Entendeu? Não, e até, tipo, próprias inspirações de pregação dos problemas que tu tá vivendo no momento. E aí, tipo assim... Grande parte deles. E tu tá ali naquela evolução, às vezes brigando com um pecado, às vezes brigando com uma tentação, e tipo, aquilo ali vem de inspiração pra te pregar, e tu vai pregar. Mas como é que tu vai pregar uma coisa, né, que tu tá ainda tentando fazer. Então isso é importante. Não estamos dizendo que o pregador deve pregar aquilo que não vive. Não, e mas às aquilo vezes... que tá tentando viver. Tem um outro ponto de frustração em relação a isso, que a oração ajuda a prevenir, tá? Que é a questão de bênçãos ainda não alcançadas, tá? É quando tu tem algumas metas ali, objetivos de vida, pessoais, que tu ainda não alcançou. E às vezes a gente pensa que se a gente fizer a obra de Deus, para Deus, a gente tem direito de reivindicar certas bênçãos. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro de um dia que eu terminei de pregar e aquele dia eu preguei assim, ó, dando uma liberdade para Deus. Foi com sabedoria. A pregação tava assim, ó, impecável em termos de conhecimento, né? E a liberdade, foi dada uma liberdade para Deus assim naquele culto que acabou o culto, as pessoas vinham, abraçavam a irmã Alexandre, não sei o quê, e querendo oração no final do culto, porque crente faz isso às vezes, né? Acaba o culto, eles querem oração no final do culto, né? Como se já não tivesse tido bênção, né? E aí, e aquela coisa, e aquelas batidinha no ombro e tal, e aí eu voltei para casa. Aí eu vi todo mundo indo embora do culto naquele dia, tá? Eu vi todo mundo indo para casa, entrando nos seus automóveis, com as suas respectivas famílias, esposas, esposos, filhos. E na ocasião, eu ainda não tinha casado. E para quem tá nos ouvindo, gente, eu casei com 33. Para o meio cristão, Jesus parecia que tinha tardado, né? Na verdade, ele estava caprichando, né, meu povo? Mas assim, para o meio cristão, uma pessoa com 33 anos ainda não ser casada é uma coisa meio difícil, né? Então eu vi todo mundo indo. E aquele dia eu voltei para dentro da igreja depois, porque a gente morava dentro da igreja. Então a minha casa, fui para minha casa, que era do lado ali, no mesmo pátio, isso aí. Dentro da igreja, mesmo pátio, isso. E aí depois da janta, eu voltei para dentro da igreja. Tinha um acesso, não sei se tu lembra, lá de uma portinha. Janela. A janela, eu pulei a janela e fui orar. E aí eu fiquei naquele altar lá orando sozinha, tudo escuro, e eu briguei com Deus aquele dia. Eu falei tanta coisa que eu pensava. Eu disse, Deus, eu sou que nem aquela bateria ali. E apontei pra bateria, sabe? Faz barulho só na hora do culto. Na hora do culto todo mundo enxerga a bateria, ela bate forte, ela bate bonito, e todo mundo se emociona com o som dela. Só que quando todo mundo vai pra casa na segunda-feira, ninguém lembra da bateria. E ela fica guardada aqui no canto. E eu disse pra Deus, eu sou igual. Porque na hora do culto, todo mundo sabe quem é a Xanda. Mas quando acaba o culto, a Xanda volta pra vida dela normal. E eu não queria aquela vida normal. Eu queria ter o que as pessoas tinham. O que as pessoas que eu alcançava por meio da minha pregação tinha. A tua pregação estava servindo para aquelas pessoas e mudando as pessoas. Só que tu continuava na mesma, isso? Na mesma situação. Então essa sensação de tu ser só um instrumento é ruim, tá? Porque às vezes o pregador que está aí nos ouvindo, ele sabe, ele prega, ele é um vaso. Ele está a serviço do corpo e ele serve bem o corpo. Mas quando ele olha para ele, ele não vê compatibilidade com a performance que ele tem no altar. Porque no altar ele é um gigante, mas quando ele desce ele é um menino franzino. Às vezes ele tem problema em casa, às vezes ele mora de favor, às vezes ele mora num ambiente que não é cristão e ele passa uma luta para orar.
Às vezes o pregador passa... Tá falando da perspectiva dele e não das pessoas com ele, né? Não, da perspectiva dele. Dele, tipo, dele. Com a vida, tô orando eu tô pregando sobre prosperidade, mas eu ainda não consegui a prosperidade. Não que as pessoas estão pensando sobre mim. Não, as pessoas não vão... As pessoas vão olhar para ele e vão ver ele fazer uma pregação boa. E para elas tá bom, porque serviu. Tá? E tem isso também. A igreja gosta de ser servida, né, meu povo? Elas não oram lá e não pagam o preço orando, jejuando, mas elas sabem o que o pregador fez. Então ele chega lá, né, e é servido. Mas é a perspectiva do pregador. Dele olhar para ele e olhar para a vida que ele tem fora dali. E ele não achar compatibilidade. E a pregação é, então, quando ele tem esse sentimento, isso. E é aí que vai ajudar. Aí que ajuda na prevenção. Porque assim, ó, se eu sou uma pessoa que oro de forma diária e tem comunhão, eu vou descer do altar, eu vou ter esse sentimento. Porque é comum, tá, gente? É comum. Mas no outro dia, eu vou ter meu momento com Deus, eu vou dizer isso pra ele. No outro dia, eu vou dizer também. No dia que o diabo vir tentar botar na minha mente, mas o que tu vai pregar de novo se tu não... Porque ele faz isso. Eu vou ter motivação suficiente para vencer esse desânimo e dizer, não, isso ainda não aconteceu na minha vida, porque Deus está me preparando para isso. Então ele vai ter esse conforto. O Espírito Santo de Deus vai conseguir consolá-lo, vai conseguir mantê-lo firme de forma preventiva. Entendi. Porque mesmo que ele tenha uma vida muito boa, ou que ele tenha atingido vários sonhos, vários objetivos, a pessoa que prega é um alvo do inimigo. O inimigo vai tentar fazer o possível e o impossível para tirar ela dali. Entendeu? Então ele vai tentar. E a oração é uma forma de prevenir. É como se desse a vacina no pregador. Entendi. Entendeu? Acho que essa é a melhor dica. Ele tá exposto ao vírus. Vamos dizer, o coronavírus tá aí. Ele tá exposto. Mas ele tem a vacina. Não vai pegar nele. Preventiva, né? Preventiva, não remediativa. Não só a parte da autoestima baixa, quanto a autoestima alta também. Também, né? Então, também. Isso que é importante, né? Porque a oração faz a gente identificar esses nossos problemas. Né? Isso aí. Isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Né? Acho que dá para deixar um desafio aí. Se você já teve alguma experiência com isso, deixe um comentário aqui. Ou se achar isso, né, muito particular, mande para nós de forma privada. E se você nunca orou ou orava pouco, passe a orar e depois conte para nós o resultado, né? É isso aí. Comente aí ou mande para nós no privado também. E vai ter resultado. A gente tá bem curioso para saber como é que isso pode ter mudado a sua vida. Amém? Amém.